Olá! Já sonhou em viver de música? Tem interesse em saber como funciona este mercado? Neste episódio, conversamos com Alexandre Rebouças de Azeredo e Nicolas de Miranda Allen, autores do livro Negócios da Música, um guia descomplicado para artistas e bandas. Com uma linguagem direta e acessível, o livro é voltado especialmente para músicos e produtores iniciantes que desejam entender melhor como funciona a indústria musical no Brasil. Os autores abordam temas como planejamento de carreira, direitos autorais, produção e distribuição musical, oferecendo um panorama prático e valioso para quem sonha em viver dessa arte. Em entrevista ao Curta, Alexandre e Nicolas comentam o processo de escrita, os desafios do mercado e como o conhecimento pode ser um instrumento de autonomia para artistas independentes. Eu brinco que eu escrevi esse livro para o Alexandre de 13 anos atrás, que era essa pessoa que queria entrar no mercado da música, apaixonado, até fiz faculdade legal, tive uma boa educação, tinha contatos e não achava nenhum lugar. Então eu imaginei a princípio essa pessoa lá, eu com 20 e poucos anos, querendo entrar no mercado e não tendo nenhuma informação. Mas conforme o livro se desenrolou, a gente entende que ele não é só para os artistas e bandas que estão em início de carreira. Acho que para quem está no início, ele é muito importante porque já vai dar um ganho muito grande. Para quem está no meio e mais para frente, tem muita informação que essas pessoas não pegaram, então é importante como um guia de consulta de como é que era isso, como é que funciona, ou isso daqui eu ainda não tenho muita referência, deixa eu ver. E mais do que isso, é para o mercado, porque um artista e uma banda hoje não é só o artista e a banda, né? A gente está falando de produtor musical, a gente está falando de produtor de estrada, de empresário, de agente. Então o livro ele serve para estruturar a cadeia mais do que tudo. É que o artista e a banda é o coração da música, né? Mas esse livro é para o corpo inteiro. A minha motivação, acho que mais forte, foi ter tido um avô poeta, que é o Ronaldo Azeredo, da Poesia Concreta, e o Augusto de Campos também é meu tio-avô. E eu pude ver dois caras gigantes que eram chamados para coletâneas, exposições fora do país, mas que continuavam tendo que ter outro emprego para poderem ser poetas. Então eu cresci com admiração e indignação nesses dois lados. Eu percebi que o Brasil é cheio de talento, seja na arte, seja na música, mas que o que falta é formação, falta estrutura, profissionalização, que os artistas entendam melhor um pouco do negócio que eles estão, que as pessoas em volta possam estar treinadas e entendendo o que está acontecendo no mercado. Então acho que essa foi a motivação maior para eu escrever esse livro. Quando eu comecei, eu trabalhava com publicidade e eu acreditava que o que eu estava aprendendo ali de planejamento estratégico, gestão de marca, poderia ajudar muito no mercado da música. Mas assim como acho que qualquer pessoa que estava trabalhando ou tentando entrar na música naquele momento, eu acho que até hoje eu não encontrava nenhuma informação, um curso, livro, enfim, feiras onde você pode ir conversar e conhecer as pessoas. Acho que toda a minha caminhada dentro da música, ela tem a ver com ir procurando essas informações e ir coletando, assim. O próprio Nicolas foi uma pessoa que apareceu, me ensinou muito da parte do direito, então acho que foi esse catado de coisas. Quando eu entrei no mercado da música, a gente estava vindo da queda do mercado fonográfico, do formato do CD, e ainda não tinha aparecido, ou ainda não era relevante uma alternativa como o streaming. Então a gente também estava sofrendo um gap, não só de mercado, mas de o que vai ser aquilo, quais vão ser as novas formas, como vai ser negociado isso, o que vai ser o direito e o dever de cada um. Então acho que teve esses desafios. Como eu estudei nos Estados Unidos um ano, o que eu senti da indústria deles é que eles têm muito material que sistematiza o conhecimento. Então, quando você cria um livro baseado, por exemplo, um mind map, que é o que a gente fez, ajuda muito a falar, cara, isso funciona assim. Acho que a síntese da informação é muito bacana. Então o livro tem uma foto que resume o livro, pelo menos me ajudou muito e ajuda pessoas com quais eu dou consultoria e tudo, você conseguir ver num frame
o que está acontecendo e, claro, depois você se interessou, mergulha ali na coisa. O principal é que parece que o nosso mercado da música foi sempre regido pela ideia de o segredo do sucesso é o segredo. Então, quem tinha informação, parece que escondia ela para se dar melhor do que os outros dentro do mercado. Eu acho que a principal coisa aqui do nosso livro é poder abrir um mapa para a pessoa. Fala, você vai viajar para uma cidade, você tem que ter um mapa dela. Você tem que saber onde está o metrô, onde estão os bairros, as vias, como que você chega de um ponto A a um ponto B. E é isso que a gente quis colocar para a música, porque o que a gente vê é muita desinformação. Não é nem só a falta de conhecimento, mas a pessoa acredita que para ela chegar em tal ponto ela tem que fazer tal coisa, ou que ela não precisa fazer tal coisa para ela ter tal direito. Então a gente vê muito dessa bagunça. Então, se a pessoa se estrutura melhor, se entende um pouco melhor, entende esse mapa, é a chance que ela tem de não ficar nesse lugar da caixa preta que a gente fala, e poder ter uma carreira estruturada, longa vida, que é o que a gente acredita, né? Não só um sobe e desce na carreira, fez sucesso, viu a fama, não viu o dinheiro e tá aí. Eu acho que o bonito da arte é ela ser perene, né? E eu acho que o nosso livro é para trazer esse tipo de base para os artistas. A gente tentou colocar ali 35 formas de ganhar dinheiro diferentes na música. E cada assunto a gente procurou não só explicar questões jurídicas, questões de mercado, negociações, ou como você faz para ter acesso a esse tipo de coisa, mas a gente tenta trazer um recheio para esse livro, onde a gente traz curiosidades sobre o mercado, a gente traz cases, a gente trouxe dicas, então a gente fala de documentários, de filmes, de livros que você pode ver sobre o assunto, e também mini entrevistas em algumas dessas áreas. Por exemplo, o rapper Fábio Braza falou sobre a parte de literatura, o Teddy Correia, do Nenhum de Nós, falou sobre a parte de palestras, o Rafael Rossato, empresário da Isa e do Di Ferreiro, falou sobre a parte de empresariamento, a gente tem o Arthur da OneRPM, o CEO, fazendo o fechamento do livro, o Jaime Allen, que é maestro, falou na parte de arranjo. Então o livro está super recheado assim com outras coisinhas. O principal é a parte de composição e a parte de gravação, principalmente a parte de composição e a parte de leis, que eu acho que assim, da lei nada passa, sabe? É a primeira coisa. Depois outras coisas são questões de negociação, de quanto que uma parte quer ceder ou não, quanto vai dar, quanto de trabalho eu coloco, quanto de dinheiro, aí tem coisas que são mais questões de negociação. Mas acho que principalmente a coisa das leis é muito importante de já entender, a pessoa ir nas questões jurídicas, que o Nicolas resume e explica muito bem aqui, então você já tem uma saída importante. Acho que tivemos duas motivações, pelo menos do meu lado, duas motivações. Quando eu me formei em 2011, né, eu já sabia que eu queria advogar na área da cultura, mas não tinha material, não tinha cursos, eram poucas as fontes em que eu podia começar a estudar e aprender sobre esse assunto, né? Para você ter uma ideia, nas principais universidades de direito do Brasil, sequer tem o curso de direito autoral. Então, eu queria ter essa fonte e não encontrava. E acho que o segundo motivo principal é que depois de advogar muitos anos nessa área de cultura, entretenimento, com muitos artistas da música, eu via como o conhecimento jurídico era precário. Então, o artista, ele descobre, aprende, ele trilha seu caminho com base em vivência, mas não necessariamente sabendo para que serve um contrato, o que são direitos autorais, como ele protege a sua música. Então veio essa ideia de escrever um livro que pudesse descomplicar o direito, descomplicar essas ferramentas jurídicas, o que é um contrato, para que servem esses termos de licença, de cessão, de uma forma com português amigável, sem esse juridiquês, sem, né, aquele texto pesado do direito. Eu acho que uma das grandes complexidades de tratar do mercado da música é que cada dia e cada vez mais, né, o mundo contemporâneo ele é complexo, ele é formado por relações econômicas complexas.
Então o mercado da música se mistura com o mercado de cinema, com o mercado de publicidade. A nossa tentativa, o nosso esforço aqui no livro é de trazer uma sistematização e organização a partir de certos grupos de mercado, né? Então, esses grupos de mercado, eles têm linhas de funcionamento, formas de negociação e até instrumentos jurídicos diferentes uns dos outros. Então, o livro organiza um capítulo para quem trabalha com composição, para quem trabalha com gravação, publicidade e marketing, para quem faz uso de políticas públicas e leis de incentivo, né, para quem trabalha muito mais com uma ideia de exploração da própria imagem, de repente em campanhas, em sublicenciamento para produtos. A ideia foi justamente separar, né, esses grupos entre como é que funcionam esses mercados, esses nichos de mercado da música, de acordo com suas peculiaridades mercadológicas e econômicas, mas também jurídicas. Então, nós vamos dar uma atenção no livro a cada um desses detalhes, dessas especificidades, para tentar realmente fazer com que o leitor entenda como funcionam esses nichos de mercado. Infelizmente, os erros mais comuns são na área jurídica. Eu, no dia a dia do escritório, vejo muitos artistas que acabam assinando contratos que não gostariam, se comprometendo com gravadoras, editoras, de repente por um prazo maior do que eles imaginavam. Existe muito desconhecimento, de fato, sobre como proteger uma música, se é necessário ou não fazer o registro para ganhar uma proteção, o que é um licenciamento, o que é uma cessão. Essa parte toda de direitos autorais e contrato realmente é um aspecto que mereceria mais atenção desses artistas, das bandas, e que muitas vezes não procuram uma assessoria jurídica, talvez por receio, por achar que é um custo inacessível, e cometem alguns enganos que custam muito caro. A gente precisa lembrar que o mercado da música ele só existe em função do direito. Quem transforma a música, o fonograma, em um bem econômico que pode ser negociado no mercado é o direito. Quando ele chega e fala, esta obra é protegida pelos direitos autorais. A partir daí que é possível se negociar, é possível fazer um contrato. Então, acho que o direito é o aspecto mais basilar, principal, para que os artistas possam ganhar essa musculatura, esse desenvolvimento e independência mesmo, né? Emancipação como profissionais do mercado. Hoje, né, com o mercado digital e com até o surgimento de ferramentas de inteligência artificial, nós temos transformações que estão correndo muito mais rápido do que até o direito pode dar uma resposta. E precisamos sempre pensar que o mercado dos grandes, dos pequenos, dos independentes, fora do Brasil, no Brasil, dependendo do gênero musical que a gente está tratando, funcionam de maneiras muito diferentes, né? O mercado de trilha sonora para filmes funciona de uma forma, o mercado de gravação independente funciona de uma forma totalmente diferente. É claro que os direitos autorais eles estão no centro da disputa, então quanto você vai pagar para os artistas em termos de royalties, e aí é uma disputa, claro, política, porque esses agentes se organizam e tentam fazer os melhores acordos de uma forma coletiva, especialmente nos Estados Unidos, né, isso é muito forte, essas organizações que representam esses grupos de interesse atuando para positivar, para definir práticas de mercado, mas que no fundo isso vai se transportar em algum momento para o direito, seja através de uma lei, de um decreto, né, de algum tipo de regulamentação de contratos na área da música. Então, é um mercado complexo, é um mercado sofisticado e eu acho que essas disputas jurídicas, econômicas, elas não são dadas, né? Elas não são estanques. Isso tudo sempre está passando por uma evolução conforme essas tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, acabam operando no setor. Eu acho que o direito tem um vício, né, um problema que é a linguagem, né? É engraçado que um conjunto de leis se chama código, né? Parece que é realmente uma coisa que você precisa decodificar, né? Transformar aquilo para virar uma informação que possa ser compreendida. E o jeito que tradicionalmente se escrevem contratos, que você escreve uma petição dentro do judiciário, um parecer jurídico, existe um vício de linguagem dos advogados, dos profissionais do direito, em usar certos caguetes, certas expressões que são típicas e próprias do direito. Claro que tem algumas que são técnicas e existe uma motivação, uma finalidade para você escolher uma palavra.
por exemplo, licença não é a mesma coisa que cessão dentro do campo da música, mas existe sim um certo vício, né, uma certa prática tradicional da advocacia, usar uma linguagem que talvez hoje não seja tão necessária. O que nós tentamos, né, produzir nesse livro é a informação jurídica sem esse juridiquês. É trazer como que é um contrato, como ele funciona, qual o prazo, como são aplicadas as cláusulas, mas sem essa carga jurídica, esse peso. Quando é necessário, é citada a legislação, eu até trago alguns casos de decisões judiciais, mas sempre traduzindo para um português amigável, compreensível, que possa de fato enriquecer esse conhecimento dos artistas. Tem uma história muito boa, que é a história do plágio do Rod Stewart com o George Ben, né? Segundo consta na história, o Rod Stewart estava num carnaval no Rio, nos anos 70, se eu não me engano, acompanhado de Elton John e Freddie Mercury. Voltou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos e compôs a música Do You Think I'm Sexy, achando que era dele realmente, até que, né, o George Ben ouviu aquilo e falou, poxa, é igualzinho o Taj Mahal, isso deu um processo. Na época a defesa do Rod Stewart foi alegar o plágio inconsciente, só que essa figura não existe, na verdade, no direito, né? É claro que todos nós ouvimos músicas e somos influenciados por criações que vieram antes de nós, mas você não pode usar uma obra de outra pessoa na sua música como se sua fosse. Então isso acabou dando um ganho de causa para o George Ben, e, enfim, né, essa história viralizou, ficou muito conhecida. Acho que uma moral interessante dessa história é esse aprendizado de que existem conhecimentos jurídicos importantes que podem dar ferramentas para você trabalhar com segurança depois. Então, se inspirar em uma obra é algo permitido no direito? Até que ponto? Eu posso usar trechos de uma música dentro de uma nova obra sem causar uma violação de direitos autorais? Então, o nosso livro ele traz algumas dessas dicas e ferramentas que podem fazer você trabalhar com muito mais tranquilidade, muito mais segurança jurídica. Uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui no escritório é como proteger uma obra musical. Tem muitos artistas que acham que é necessário fazer um registro, e não é. Pela Lei de Direitos Autorais brasileira, basta compor a obra e expressar ela em algum suporte. Então, anotar numa partitura, fazer uma gravação no celular, fazer um vídeo tocando essa música, isso já é suficiente para proteção no direito brasileiro. O registro, sim, ele é útil para eventualmente ser uma prova de quem compôs aquela obra primeiro. Então, por exemplo, numa discussão de plágio, de quem usou uma obra de outra pessoa, quem tiver o registro pode demonstrar a partir de uma fonte documental que a obra já existia numa certa data. O registro ele não é obrigatório, basta compor a música, expressar no suporte, e isso já é suficiente para a Lei de Direitos Autorais brasileira. A recepção está sendo muito boa, acho que nós acertamos em identificar que não existia essa bibliografia no mercado, ao menos pela forma que nós estamos propondo. A nossa ideia daqui para frente é oferecer alguns cursos, vídeos explicativos, trazendo de uma forma audiovisual ou em outras linguagens, os conteúdos que estão no livro e fazendo sempre atualizações e novas edições do livro. E você, já pensou em seguir carreira na música? O que mais te desperta curiosidade sobre os bastidores dessa indústria? Conta pra gente na enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Este episódio foi produzido por Bárbara Luiz, contou com a captação de som de Alex Duvidovic, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luiz e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts.